8 semanas de gestação. Se você chegou até aqui, você já passou por algo extraordinário. E o que está acontecendo dentro de você agora, nesta semana específica, é tão impressionante que quando você descobrir, vai querer mostrar para todo mundo. Fica até o final, porque eu vou te mostrar como está o seu bebê. Nesta semana, o que o ultrassom revela, o que os sintomas significam e uma informação sobre o desenvolvimento do bebê com 8 semanas que a maioria das mães nunca soube. Oi, bem-vinda ao episódio 8 da nossa série de gestação, semana a semana. Se você está chegando agora pela primeira vez, eu te convido a assistir os episódios anteriores, porque cada um deles constrói a base de tudo que a gente vê hoje. Os links estão nos cards aqui em cima. E se você já está com a gente desde o começo, obrigada de coração. Essa série existe por causa de você. Já deixa o like agora, antes de continuar. Esse gesto simples faz uma diferença enorme para o canal crescer e chegar em mais mamães que precisam desta informação. E se você ainda não está inscrita, se inscreve agora e ativa o sininho, porque toda semana tem episódio novo. E eu não quero que você perca nenhum momento dessa jornada. Vamos começar respondendo a primeira pergunta que toda mãe faz quando chega nesta fase. 8 semanas de gravidez. São quantos meses? A resposta surpreende muita gente. 8 semanas de gestação equivalem a aproximadamente 2 meses do gravids. Mas atenção, porque existe uma confusão muito comum aqui que gera ansiedade desnecessária em muitas mamães. O cálculo de semanas para meses na gestação não é simplesmente dividir por 4. Um mês gestacional tem, em média, 4,3 semanas, não exatamente 4. Por isso, 8 semanas correspondem a cerca de 1 mês e 3 semanas. Ou seja, você está chegando ao final do segundo mês e se aproximando do terceiro. E se você está se perguntando quanto tempo são 8 semanas e 3 dias de gestação, a resposta é que você está com aproximadamente 2 meses completos de gravidez, bem no meio de uma das fases mais intensas e mais transformadoras de todo o primeiro trimestre. Agora, vamos para o que realmente importa. O que está acontecendo com o seu bebê nesta semana? Na 8ª semana de gestação, o bebê mede entre 14 e 20 milímetros, o tamanho de um framboesa ou de um feijão grande. Parece pouco, mas esse bebê já não é mais chamado de embrião. A partir desta semana, ele recebe oficialmente o nome de feto. Essa mudança de nomenclatura não é apenas simbólica. Ela marca um momento em que todos os órgãos e sistemas principais do corpo já foram iniciados e agora entram em fase de crescimento e amadurecimento. O feto com 8 semanas de gestação já tem uma aparência surpreendentemente humana. Se você pudesse ver uma foto do seu bebê agora, reconheceria claramente uma cabeça grande em relação ao corpo, braços e pernas já formados, com cotovelos e joelhos, dobráveis dedos das mãos e dos pés que estão se separando progressivamente, olhos cobertos por pálpebras que ainda estão fechadas e soldadas, e uma boca com lábios formados. E tem algo nas fotos de ultrassom de 8 semanas que emociona qualquer mãe na primeira vez que vê. O bebê já se move. Não são movimentos que você sente ainda, porque o feto é pequeno demais e está flutuando com muito espaço ao redor. Mas no ultrassom dá para ver os bracinhos se movendo, o corpo virando, a cabeça se inclinando. Ele já está se mexendo com desenvoltura dentro do útero. Me conta nos comentários. Você já fez o ultrassom de 8 semanas? Como foi ver o seu bebê pela primeira vez nessa fase? Eu quero muito ouvir essa história. Vamos falar agora sobre o que o laudo do ultrassom de 8 semanas costuma mostrar, porque muitas mamães ficam com dúvidas sobre as medidas e os termos técnicos, e eu quero te ajudar a entender cada um deles. O principal dado que o médico vai medir no ultrassom de 8 semanas é o CCN, que significa comprimento cabeça-nádega. É a medida do bebê da cabeça até o final do tronco, sem incluir as pernas. Essa medida é a mais precisa de toda a gestação para confirmar a idade gestacional e calcular a data provável do parto. Com 8 semanas, o CCN
deve estar entre 14 e 20 milímetros. O laudo do ultrassom de 8 semanas também vai informar a frequência cardíaca do bebê, que deve estar entre 150 e 180 batimentos por minuto. Nessa fase, muito mais rápida do que a de um adulto. Vai descrever o saco gestacional, o saco vitelino, que é uma estrutura de suporte que ainda está presente nessa fase, e vai confirmar se a gravidez é única ou gemelar. Além disso, o médico vai avaliar o colo do útero, os ovários, e vai verificar se há líquido livre na cavidade abdominal. Cada informação do laudo tem um propósito. E se você tiver dúvidas sobre algum dado específico do seu laudo, deixa nos comentários que eu respondo ou crio um vídeo exclusivo sobre como ler o laudo do ultrassom. Compartilhe este vídeo agora com aquela amiga que está na mesma fase e que está cheia de dúvidas sobre o que esperar do ultrassom de 8 semanas. Você pode estar entregando para ela exatamente a clareza que ela precisa. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento interno do bebê nesta semana, porque é onde as coisas ficam verdadeiramente extraordinárias. O cérebro do feto com 8 semanas está crescendo em uma velocidade que não tem paralelo em nenhum outro momento da vida humana. Nesta fase, o cérebro produz aproximadamente 100 novos neurônios por minuto. 100 neurônios por minuto. Enquanto você assiste a este vídeo, o cérebro do seu bebê está adicionando neurônios em uma velocidade que a ciência ainda mal consegue processar. Os dedos das mãos, que na semana passada ainda tinham membranas, entre eles estão agora se separando, progressivamente, através de um processo de morte celular programada, que a ciência chama de apoptose. As células entre os dedos se dissolvem de forma controlada e precisa para que cada dedo emerja separado e funcional. A natureza usa a morte para criar a forma perfeita das mãos que vão te abraçar pela primeira vez. Os rins já estão funcionando e produzindo urina, que é liberada no líquido amniótico. O fígado está produzindo células do sangue. O pâncreas está começando a produzir insulina. Os intestinos, que estavam se desenvolvendo parcialmente dentro do cordão umbilical por falta de espaço, estão começando a migrar para dentro da cavidade abdominal. E os órgãos genitais estão se formando nesta semana, embora ainda não seja possível distinguir o sexo pelo ultrassom. A diferenciação sexual começa agora, mas só ficará visível no ultrassom morfológico do segundo trimestre. Agora preciso te falar sobre algo que muitas mães pesquisam com muita ansiedade nessa fase: a barrigal inchadal. Com 8 semanas de gravidez, Seivoca está com 8 semanas de gestação. E a barriga já parece mais inchada do que o normal. Saiba que isso é completamente esperado e tem explicações muito concretas. O útero nesta semana já aumentou consideravelmente de tamanho, passando de aproximadamente o tamanho de uma pera para o tamanho de uma laranja. Ele ainda está dentro da pelve e não é visível externamente como barriga de grávida, mas já está exercendo pressão nos órgãos ao redor. O inchaço que você sente e vê nesta fase é principalmente causado por 3 fatores. O primeiro é o aumento do volume sanguíneo, que já está cerca de 40% maior do que antes da gravidez para abastecer a placenta e o bebê. O segundo é o aumento da progesterona, que relaxa os músculos lisos do intestino, deixando a digestão mais lenta e causando gases e distensão abdominal. O terceiro é a retenção de líquidos causada pelos hormônios da gestação. Então, se você está com a calça apertando e a barriga inchada com 8 semanas, não é o bebê que você está vendo. É o seu corpo respondendo à gestação de todas as formas possíveis. E isso é completamente normal. Vamos falar agora sobre os sintomas de 8 semanas do gravides, porque eles merecem uma conversa honesta, acolhedora e sem rodeios. As náuseas e os vômitos costumam estar no pico máximo entre a 6ª e a 10ª semana de gestação, exatamente nessa fase em que você está agora. O HCG, o hormônio da gravidez que você sabe que os testes detectam, atinge seu nível máximo por volta da 10ª semana e começa a cair. Depois disso, é por isso que as náuseas tendem a melhorar no segundo trimestre para a maioria das mulheres. O cansaço extremo continua sendo um dos sintomas mais presentes
e mais difíceis de explicar para quem não está grávido. Você pode estar dormindo 9 ou 10 horas e acordar exausta. Isso acontece porque o seu corpo está trabalhando em uma intensidade que nunca trabalhou antes, produzindo hormônios, expandindo o volume sanguíneo, construindo a placenta, sustentando o desenvolvimento acelerado do feto, tudo simultaneamente. A sensibilidade nos seios continua intensa e pode estar acompanhada de um aumento visível de volume e de escurecimento das areolas. As veias dos seios podem estar mais visíveis, o que é causado pelo aumento da circulação sanguínea local. A vontade frequente de urinar também é muito comum nesta fase. O útero em crescimento está pressionando a bexiga e os rins estão filtrando um volume de sangue muito maior do que antes, produzindo mais urina. Muitas mulheres relatam um aumento da salivação, sensibilidade extrema a cheiros, tonturas ao levantar rápido, dores de cabeça e mudanças bruscas de humor. Todos esses sintomas são causados pelas transformações hormonais e circulatórias que estão acontecendo no seu organismo. E existe um sintoma emocional que é tão real quanto os físicos, mas que recebe muito menos atenção: a ansiedade com 8 semanas de gestação. Muitas mães estão vivendo em um estado de alerta constante, especialmente aquelas que já passaram por perdas anteriores. Cada cólica gera preocupação. Cada dia sem náusea gera medo de que algo tenha mudado. Cada sangramento, mesmo que mínimo, paralisa de ansiedade. Se você está nesse lugar, eu quero que você saiba que você não está sozinha e que conversar com o seu médico sobre essa ansiedade é tão importante quanto falar sobre os sintomas físicos. A saúde emocional na gestação importa. Você importa. Ficou com alguma dúvida sobre os sintomas desta semana ou sobre o que esperar do ultrassom? Deixa nos comentários que eu respondo pessoalmente. Vou te dar agora os cuidados mais importantes desta semana que vão fazer diferença real na sua gestação. O pré-natal precisa estar acontecendo. Se você ainda não consultou um médico, este é o momento. Não existe semana ideal para começar o pré-natal. A semana certa é agora. A alimentação continua sendo fundamental. Com as náuseas intensas desta fase, pode ser difícil manter uma alimentação variada e nutritiva. Fracione as refeições. Priorize o que você consegue tolerar. Mantenha a hidratação e não se culpe se não está conseguindo comer perfeitamente. O bebê vai buscar o que precisa primeiro. Mas quanto mais variada e nutritiva for a alimentação, melhor para vocês dois. O ácido fólico continua sendo essencial. Se você ainda não está tomando, conversa com o médico hoje. O descanso não é opcional, é parte do tratamento. Durma quando puder. Peça ajuda quando precisar. Deixe algumas coisas para depois. O seu corpo está realizando o maior projeto de construção que já existiu e precisa de energia para isso. No episódio 9 eu vou te mostrar o que acontece na semana 9, quando o bebê já tem o tamanho de uma azeitona. Os dentes de leite começam a se formar dentro das gengivas e os movimentos ficam ainda mais elaborados e definidos. Vai ser mais um episódio incrível e eu já estou preparando com muito carinho para você. Se você não quer perder esse episódio, se inscreve agora no canal e ativa as notificações. E já vou deixar nos cards aqui um vídeo que vai complementar perfeitamente o que vimos hoje. Vai lá assistir? Depois de deixar o seu comentário aqui embaixo. Eu quero te deixar com algo antes de encerrar. Com 8 semanas de gestação, você está no meio de um dos períodos mais intensos e mais silenciosos da maternidade. Silencioso? Porque a barriga ainda não apareceu para o mundo. Porque muitas pessoas ainda não sabem. Porque você está carregando um segredo extraordinário dentro de você, enquanto vive o dia a dia como se nada estivesse acontecendo. Mas está acontecendo. Tudo está acontecendo. Dentro de você, existe um ser de 20 milímetros, com dedos se separando, cérebro crescendo a 100 neurônios por minuto, coração batendo 160 vezes por segundo, e movimentos que já expressam a personalidade de uma vida inteira que está só começando. Você está grávida de 8 semanas. E isso é absolutamente extraordinário. Até a semana 9. Com muito amor, eu te espero por aqui.